feliz com o Senhor Jesus nessa noite? Vai passar, como diz a missionária. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, Mateus capítulo de número 2, ou melhor, João capítulo de número 2, verso de número 7. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 2, verso de número 7 em diante. Está conosco nessa noite o irmão Newton? Está aí? Está lá atrás, nosso irmão Newton. O que nós vamos dizer para ele? E, se ele quiser, e nós, então traga mais gente. O irmão Newton está congregando ali no centro, né? Com o nosso irmão Rogério, está participando ali dos trabalhos, é isso, Rogério? E veio para nos ajudar na obra do Senhor. Eu creio que vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Diga assim, a trajetória de Jesus. Nós já estamos falando sobre a trajetória de Jesus e hoje nós vamos falar sobre os milagres. Diga, os milagres de Jesus. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima, ou até na tampa, ou na boca, e disse-lhes, tirai agora, e levai ao mestre Sala. E levaram, verso 9, e logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabia os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo, ao dono da festa, e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, quando já tem bebido bem, então inferior, mas tu guardaste até agora o vinho bom? Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui de posse da Tua palavra, queremos apresentar esse culto, esta palavra, tudo que foi mencionado até agora, e queremos pedir ao Senhor que não falte nesta noite a Tua unção, pois a Tua palavra já é, ó Pai querido e Pai amado, primordial, e agora, mais do que nunca, a Tua poderosa presença, é dela que nós necessitamos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Queridos e diletos irmãos, nós vamos falar nessa noite sobre os milagres de Jesus. Diga bem forte mais uma vez, milagres de Jesus. Quantos milagres Jesus fez? Alguém já fez essa pergunta? Alguém já pensou em procurar saber? Aos estudiosos, aqueles que já leram a Bíblia, como diz o presbítero dele, eu já li a Bíblia toda. Quantas vezes, presidente? Uma vez? 5 vezes, então, melhor coisa que você disse até agora. Ele disse que leu o Novo Testamento 5 vezes. Então eu vou te fazer uma pergunta básica para quem leu o Novo Testamento 5 vezes. Quantos milagres Jesus fez, o presbítero dele? Não sabemos, porque muitas das vezes passa desapercebido. Não significa que tudo que nós lemos, nós memorizamos. É por isso que quando lemos a Bíblia, a palavra de Deus, temos que entender uma coisa: a cada dia nós estamos aprendendo mais. E eu não posso dizer na minha palavra, na minha pregação, que eu não aprendo todo dia, ou que eu não estou aqui para aperfeiçoar. Pelo contrário, eu estou aqui para aperfeiçoar. Vocês estão aqui para aperfeiçoar. Deus, Ele deixou a Bíblia Sagrada, e quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós temos que entender que a palavra teologia é para aqueles que querem aprender Bíblia. Tem gente que vai dizer o seguinte: ah não, eu não gosto de teologia não, porque teologia mexe com a cabeça. Teologia é
Bíblia, irmão, e teologia é estudo da Bíblia. Quem estuda a Bíblia não fica doido, quem estuda a Bíblia fica mais, aleluia, a cada dia experiente, cheio da palavra de Deus e cheio da presença de Deus. Tem muita gente dizendo o seguinte: eu não preciso de teologia, e eu estou aqui para te dizer que você precisa, para que a cada dia você venha crescer na graça e no conhecimento. Mas pastor, qual é o mais importante, Bíblia ou unção? Eu quero te dizer que os dois andam junto, porque se tiver Bíblia e não tiver unção, não adianta, e se tiver unção e não tiver Bíblia, não é avivamento, pois avivamento vem da palavra. A palavra avivados vem de avivar, que significa ser cheio da palavra de Deus, ser apto para cumprir a palavra de Deus. Então nós estamos aqui nesse culto, é o culto da palavra. E eu ouvi esses dias de alguém dizer que não aprende no culto da palavra. Então, se não aprende no culto da palavra, vai aprender hoje. E eu narrei e destaquei aqui os milagres de Jesus. Pastor, quantos foram os milagres de Jesus? É impossível contá-los, de acordo com estudiosos. Mas na Bíblia Sagrada narra, dentro da Bíblia, na Bíblia Sagrada narra alguns milagres. Quantos foram os milagres narrados na Bíblia? O Rogério respondeu hoje, via Google, para mim. Eu postei no status e ele me respondeu, eu tenho certeza. Ele disse que não, mas eu sei que foi. Diga assim: Jesus, diga mais forte, Jesus operou 35 milagres. 30 e quantos? Milagres destacados no Novo Testamento, viu? Presbítero Deilon, 35 milagres foram destacados, presbítero Tales, no Novo Testamento. E a primeira pergunta é a pergunta que o Rinaldo me fez na escola bíblica dominical, sobre uma historinha, né? Que Jesus ressuscitou um passarinho. Isso é bíblico? Não, ele comentou, né, Rinaldo? Não é que você falou, afirmou. Isso, nos livros apócrifos de alguns autores, você sabe qual foi o autor original? Não, né? Um dos autores dos livros apócrifos, que são os livros, o que é livros apócrifos? Livros que não tiveram inspiração divina, ou que não passaram pelo cânon, né, sagrado, a aprovação daqueles homens que estavam na incumbência de aprovar ou não os escritores. Aí nós vamos ver que Jesus, ele operou o primeiro milagre, e eu li o primeiro milagre que Jesus operou. Diga: Jesus operou o primeiro milagre com 30 anos. Diga: 30 anos. E eu vou falar por que Jesus operou o milagre com 30 anos. Jesus operou o seu primeiro milagre com 30 anos, porque Jesus não podia ferir a lei. A lei diz que o homem, judeu, para fazer algo de acordo com a Bíblia Sagrada, ou de acordo com as Escrituras Sagradas, ele tinha que alcançar a maioridade judaica, que é 30 anos. Um judeu, ele alcança a sua maioridade aos 30 anos, e naquela época, o judeu só podia, escute bem, ele só podia fazer alguma coisa diante do público, ou diante da plenária, com seus 30 anos. A mãe de Jesus, numa festa, ela vai achar Jesus. Lembra que na terça-feira passada eu falei sobre isso? Aos 12 anos de idade, a mãe de Jesus vai achar Jesus pregando para quem? Para os príncipes, para os fariseus, para os sacerdotes e para quem ficava no templo. Numa festa, a mãe de Jesus perde Jesus, vai embora, e quando ela procura Jesus na primeira parada, ela não encontra Jesus. Então ela volta para trás e Jesus está ali pregando. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele precisou estudar, sim ou não? Sim. Ah, mas Jesus era Jesus, ele não precisava estudar. Então vamos lá para a Bíblia. A Bíblia vai dizer que o menino crescia na graça e no quê? Na graça e no quê?
significa conhecimento. Conhecimento é aprendizado. Se Jesus precisou de ler Bíblia, que dirá você? Por que ele precisou de ler Bíblia? Porque ele não sabia? Não, pelo contrário, ele sabia, mas ele queria deixar o exemplo para mim e deixar o exemplo para você, que não adianta o homem querer saber tudo, porque a cada dia ele estará aprendendo mais com o nosso Senhor e Salvador, aleluia, o nosso Deus Todo-Poderoso. Então por que eu estou citando isso? Quando eu olho para Jesus, você vai entender que ele, sendo 100% homem e 100% Deus, ele tinha sabedoria divina, mas ele mesmo assim não deixou de se a cada dia aprofundar, ler e meditar em toda a lei, em toda a Torá e tudo aquilo que era estipulado para ele. Segundo, nós estamos falando sobre os milagres de Jesus e eu vou entrar neles. Ele tinha consigo também outra coisa, presbítero Douglas. Ele dizia o seguinte, que o meu pai trabalha e eu trabalho também. Então ele não era preguiçoso, ele tinha profissão. Sim ou não, irmãos? Sim. Então esse negócio de dizer que não precisa trabalhar, que não precisa fazer nada, que Deus vai fazer alguma coisa, é mentira. E por isso que eu estou entrando nos milagres, por isso que eu estou falando de milagres agora. A Bíblia vai dizer que ele tinha profissão. Qual era a profissão de Jesus, irmãos? Diga, Jesus era carpinteiro. Na sua carteira ele era fichado com seu pai José. José tinha uma empresa de carpintaria naquela época, e ele era fabricante de cadeira e mesa. Então Jesus, ele sendo carpinteiro, ele agora vai começar, além de cumprir a sua chamada ministerial, a partir dos 30 anos, também os seus milagres. Eu queria destacar aqui para os irmãos que estão aqui essa noite, para as irmãs, como aprendizado, como aprender, que eu não sou melhor do que ninguém, estou aprendendo. E ontem nós tivemos uma aula maravilhosa ali em Betim, onde Deus falou poderosamente conosco sobre sermos espremidos, massacrados, pisados, mas contudo a mão de Deus ainda está conosco, a mão de Deus ainda está nos empurrando, colocando-nos para frente. Então nós vamos ver que Jesus Cristo, ele demonstra isso para nós, e ele vai ficar durante um período de 12 anos até 30 anos. E ele faz o que nesse período? Diga, aprendendo. Diga, aprendendo. Sabe o que é o maior problema? É que tem gente que quer fazer sem não quer aprender, gosta de falar, mas não gosta de... Fala igual a abobrinha, fala igual o papagaio, mas quando é para sentar para ouvir, tem dificuldade para ouvir, tem dificuldade para aprender, tem dificuldade para entender a palavra de Deus. Se você quer crescer na sua vida, a primeira coisa Salomão disse: refreia a sua língua, guarda a tua língua, ouça mais, porque a partir do momento que você ouvir mais, certamente você vai aprender mais. Nós não vamos aprender falando, nós vamos aprender ouvindo. É por isso que eu tenho o prazer de sentar, seja para uma criança, e dizer: fala, meu filho, que o pastor quer ouvir você, porque eu aprendo com uma criança, eu aprendo com uma irmã, eu aprendo com um ancião, eu aprendo com alguém que está, aleluia, à minha direita, à minha esquerda, até com alguém lá fora eu aprendo. Sabe por quê? Porque a humildade está no aprendizado, mas a soberba está no falar. Se você quer crescer nessa noite, comece aprendendo a ouvir, pois Deus está falando aqui essa noite, primeiro comigo e depois com você aqui essa noite. Aleluia. Existe os bidu, Minha mãe fala bidu, sabe tudo, a pessoa sabe tudo. É o bidu, é o bico do sapato, está na frente de tudo, sabe tudo, não gosta de aprender. Mas quando eu vou olhar para Jesus agora, eu vou falar sobre os milagres de Jesus, eu vou aprender com Jesus. Diga assim: eu aprendo de Jesus que milagre vem pela palavra, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo e ouvir o quê? E o que produz o milagre? Diga, a fé produz o... Como pregarão se não há como crerão se não há quem pregue? Pois a fé vem por ouvir. E quando eu falo de fé e falo de pregar, eu vou falar de dons. Jesus tinha dons que a igreja precisa buscar, dons de poder. Diga, Jesus tinha e tem
dons de poder. Diga assim: eu posso fazer o que Jesus fez. Quem crê no que eu estou falando aqui essa noite? Porque ele mesmo disse, presbítero Dário: se creres, farão obras maiores do que eu fiz. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás o milagre acontecer. Se creres, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Então eu vou olhar para isso e eu vou ver, primeiro, Jesus operando milagres. Só podia operar milagres por duas maneiras: pela fé das pessoas e pela fé de Jesus. É por isso que muitas das vezes as pessoas não creem, mas o pastor ministra a cura e a pessoa recebe a cura. Que isso, pastor? É fato? É fato. Eu não creio. Luiz falou o quê? O que ele falou no áudio dele, no vídeo dele domingo aqui ao vivo? Ele falou que tinha perdido as esperanças como ser humano. Mas quando ele ouviu a oração da igreja, dos áudios que chegou para ele, lá dentro ele me disse com as próprias palavras que dentro dele ele recebeu um milagre, porque por ele não cria de alguma forma. Ele perdeu as esperanças porque a saturação estava baixando e ele ia morrer. Mas quando ele ouviu a voz de Deus, a palavra foi até ele, ele recebeu um milagre. Pela fé da igreja que orou, Deus operou um milagre na vida dele. Então pela fé da igreja, nesta noite também você tem poder para operar um milagre. Aleluia. Porque a fé está ligada, né, aquilo que nós cremos, que nós professamos. Se eu prego isso, se eu falo isso, se eu profetizo isso, certamente vai crer, porque a minha intimidade com Deus manda muito. E por que eu estou dando essa pincelada para introduzir, para vocês entenderem? Porque Jesus operou alguns milagres e pessoas nem abriram a boca. Pessoas tiveram fé, outras não, e receberam um milagre também. Jesus algumas vezes falou da seguinte forma: se creres, verás a glória de Deus. Você tem fé? Você acredita? Sim. Mas nós vamos ver homens na Bíblia Sagrada, Diaconisa Eduarda, que pregaram a palavra de Deus e eles usaram a fé deles. Eles disseram o seguinte: sobre a minha palavra não vai chover. Sobre a minha palavra vai chover. Sobre a minha palavra vai morrer. Vai morrer. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. Porque a fé destes homens era tamanha a sua experiência com Deus. Não adianta ter muita fé, mas não ter experiência. Não adianta ter muita fé, mas não ter intimidade. Não adianta ter muita fé, mas não tem oração. Não adianta ter muita fé, mas não tem comunhão com Deus. Tem gente que tem muita fé, mas não tem comunhão. Deus não opera aonde, aleluia, a pessoa não tem intimidade. Deus não opera aonde a pessoa não tem, aleluia, credibilidade no céu. Para poder Deus assinar embaixo, como assinou com alguns homens, tem que ter vida com Deus, vida no altar, para que Deus venha cumprir a sua palavra dele. Agora, certamente, se aquele que tem fé, ou melhor, que aquele que não tem fé, como diz o apóstolo São Paulo, peça a Deus, que certamente Ele te dará entendimento de todas as coisas. Quer ver Deus operar na tua vida? É você colocar-se na brecha e dizer: Deus, eis-me aqui para cumprir a sua vontade. Aleluia. Então eu estou falando sobre isso. Jesus só pôde ser útil, pois para aqueles que assim o quiseram, e para aqueles também que creram no seu nome. Lembra que Jesus disse que ele não pôde fazer alguns milagres aonde? Aonde que ele não pôde fazer alguns milagres? Ele disse assim: não pude operar muitos milagres em numa cidade tal. Qual era o nome da cidade? Cidade de origem, irmão, Nazaré. Porque não criam. Ele disse: não pude operar muitos milagres ali. Por quê? Não criam em mim. Não tem aquele ditado popular: santo de casa não faz milagre? Por quê? O problema não é no santo chamado Jesus Cristo, não é na imagem de escultura. O problema é no Todo-Poderoso? Não. O problema é em Jesus? Não. O problema está nas pessoas que não crê no poder de Deus mais. Eu quero dizer uma coisa para você: não me assusta se um paralítico andar aqui na igreja. Não me assusta se um câncer pular para fora. Não me assusta ouvir o Luiz dizer que ele foi curado, que ele estava à beira da morte, porque muitos estão descendo da sepultura pela Covid. Mas graças a Deus que nos deu a vitória, e através da oração recebe um milagre, recebe a cura. Quantos estão aqui essa noite que não era para estar aqui, mas Deus te trouxe aqui e você está aqui para receber até o milagre? Aleluia. E o primeiro milagre que Jesus vai fazer, diga assim: Jesus
vai fazer o primeiro milagre. João capítulo 2, verso 7. Diga: Jesus transforma água em vinho. Já parou para pensar sobre isso, irmão? Presta atenção aqui. Jesus pega a talha de água. A talha naquela época era um tipo de vaso, botija. Pegavam-se essas talhas e colocava o vinho para servir para as pessoas. O mestre Sala, sempre que provava o vinho, ele deixava sempre o melhor vinho para o fim. Mas Jesus, então agora sabe, ou fica sabendo através da tua mãe, que o vinho tinha acabado. Quero abrir um parênteses sobre saber sobre sua mãe. Maria é intercessora? Quem acha? Pode ser sincero aqui. Pode falar, não tem problema não. Quem acha que Maria é intercessora ou foi intercessora? Levante a mão. Maravilha. Eu vejo muita gente dizer: passa na frente, mãe rainha. Passa na frente, Maria. Como que Maria vai passar na frente do Deus Todo-Poderoso? Como que Maria vai passar na frente de Jesus? Então, deixa eu cortar aqui o mal pela raiz. Maria foi a nossa irmã mais velha, filho da irmã Maria, que foi privilegiada. Eu tenho que fazer, sabe o quê? Dar honra a ela. A Bíblia diz: dai honra a quem tem honra. Eu não posso falar que Maria foi qualquer uma. Claro que não. Mas eu afirmar que Maria é mais que Jesus, não. Porque quando a Bíblia vai dizer que Maria vai procurar Jesus, procura Jesus, ela diz o seguinte: acabou o vinho. Jesus vira para ela e fala o quê? Jesus chama ela de mãe? Não. Ele vira para ela e diz: mulher, que tenho eu contigo. Ô mulher, minha filha, você está falando? Você sabe que eu sou o filho de Deus, que eu posso fazer todas as coisas, mas ainda não é chegada a minha hora. O autor deixa bem claro que ele diz: ainda não é chegada a minha hora. Não era o momento, não era a hora. Por que não era? Que se ele, sendo o próprio Deus, acatasse as ordens de Maria, o povo, sem hoje ter feito isso, o que o povo faz? Venera ela. Então quando ele vai operar um milagre agora, ele deixa bem claro que o problema não era porque Maria tinha intercedido, porque Maria não é intercessora e nunca foi. Ela simplesmente vai ver a situação e ela sabe do poder de Jesus. Ela vai falar porque ela sabia do poder que Jesus tinha. Então ela vai falar conhecendo de quem falava. Então quando nós olhamos agora, olhe bem para cá, nós vamos ver o primeiro milagre de Jesus transformando a água em vinho. Só que nós não vamos falar, presbítero Dário, de um vinho barato. Eu não vou citar nome aqui. Vinho que tem mais álcool do que teor de uva. Tem mais teor de álcool, o camarada fica mais tonto do que tudo. Não. O vinho que Jesus vai misturar ou trazer de água para vinho era um vinho puro, tirado direto do suco da uva. Agora eu fico pensando, as pessoas que estavam ali observam Jesus, observam um acontecimento, um fato, e há dentro daquela situação algo interessante. Até naquele momento, irmã Camila, Jesus e os discípulos, ou melhor, as pessoas que estavam ali, os convidados da festa, estão bebendo um vinho, Romir Júnior. Mas agora, de repente, eles começam a degustar, irmão Rinaldo, um vinho diferente, um vinho, aleluia, mais saboroso. Então o mestre Sala logo já diz: até hoje eu fui numa festa aonde eles servem o vinho melhor primeiro e depois o vinho pior vem. Aqui nessa festa foi o contrário. Começamos a beber um vinho ruim, ou mais ou menos, e estamos terminando, aleluia, de tomar o melhor vinho. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui: o que Jesus faz é tremendo. As coisas podem começar ruim, mas Deus manda te dizer que vai terminar da melhor maneira possível. Satanás tem tentado de todas as formas, mas o melhor, aleluia, é o que está por vir na tua vida. O início não é bom, mas o final de Deus é extraordinário, aleluia. Isso nos prova que o fim das coisas é melhor do que o início. Nunca, melhora um pouquinho esse microfone, no retorno, nunca nós vamos ver na Bíblia Sagrada Deus
fazer algo pior no final. Diga assim: o final das coisas é melhor do que o início. Diga: segundo milagre de Jesus, a cura do oficial. João capítulo 4, verso 46. João capítulo 4, verso 46. Jesus, ele vai curar o oficial. Através de quem? Vamos ler? Olha lá. Oh, glória a Deus. Você pode adorar o Senhor. 4:46. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde fizera transformar a água em vinho, cujo estava enfermo em Cafarnaum. Havia ali um nobre cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Passa, por favor. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus disse: se não virdes sinais e milagres, não creis. Escute aqui. Jesus está fazendo milagre, o presbítero, mas está dando uma alfinetada. Vocês precisam ver para crer. Vocês é Tomé. Vocês precisam ver para a coisa acontecer. O maior problema nosso é que Deus quer fazer na nossa casa aquilo que os nossos olhos ainda não viu, o que os nossos ouvidos não ouviu, porque aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que as mãos ainda não apalparam, que os nossos pés ainda não pisaram, é aquilo que Deus tem preparado para a sua igreja, para o seu povo, para aqueles que esperam no Senhor, porque o livro do profeta Isaías diz muito bem, ainda que ele disse sobre estas coisas, que o ouvido não ouviu, que a boca, aleluia, ou melhor, que os olhos não viram, que as mãos não apalparam, mas também o livro do profeta Isaías disse algo tremendo. Eu já citei aqui algumas vezes, que está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 39, verso de número 41, diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Aqueles que esperam no Senhor nunca cansa, porque as suas mãos não desfalecem. É como nós ouvimos ontem, presbítero dele, esmagado, mesmo sem andar, mesmo sem, aleluia, força, a mão de Deus é sobre nós, para poder estarmos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, aleluia. É como que o Romir, vendedor de apartamento e de casas, ele não sabe quantas casas ele vai vender por mês, mas Deus já está dizendo: eu tenho 10 casas para você vender esse mês, eu tenho 20 para te abençoar. E aí ele sai cansado, mesmo sem força, mas ele crê que o Todo-Poderoso está trabalhando por ele, está trabalhando por você. É o mesmo que o presbítero dele coloca lá nas suas redes sociais: eu tenho 10 carretas para vender. Aí Deus diz: você não vai vender só 10, você vai vender 20, 30, 50, porque quem vai te prosperar sou eu, é a minha mão que vai te prosperar, aleluia. Quando nós passamos a entender isso, aí nós vamos ver que nós vivemos o sobrenatural. E aí agora nós vamos ver ele curando este homem, e Deus envia para ele a cura através da fé deste homem. Nós vamos ver agora o terceiro milagre de Jesus. Diga: o terceiro milagre de Cristo. A Bíblia diz que Jesus vai curar o paralítico de Betesda, João 5, 1 e 9, de 1 ao 9. Evangelho de João, capítulo de número 5. Ele vai curar o paralítico, e ele vai curar esse paralítico com um intuito de fazer e mostrar para as pessoas, presbítero Thaleson, que o milagre tem que ser visível, que o milagre tem que ser reconhecido pelas pessoas, por aqueles que estão à nossa volta. Jesus não vai curar paralítico para ficar sentado. Jesus não vai curar paralítico para continuar deitado. Ele nunca vai fazer isso. Todas as vezes nós vamos ver as curas, os milagres que vão acontecer, são muitas, são 35. Eu não vou falar sobre todas hoje, mas depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu aonde? Passa, por favor. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, existia um tanque chamado em hebreu de quê? E o que significa Betesda? O qual, tendo quantos alpendres? 5.
Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, ou seja, pessoas com a mão travada, com o braço travado, ou seja, deficiente, aleijado, e aí mancos, cegos, esperando o quê? O movimento. Escute aqui, a Bíblia vai dizer que nesse tanque, era o tanque do milagre, diga o tanque do milagre. O tanque Betesda, ele era balançado por alguém, ou as águas eram chacoalhadas e o milagre acontecia. Quem fazia isso? Um anjo. O anjo descia, balançava a água, e no balançar da água eles recebiam o milagre. Olha que disparidade. A Bíblia vai dizer que este homem estava à beira do tanque, mas junto à beira do tanque tinha mais pessoas, sim ou não? Nós acabamos de ler, olha o tanto de pessoa que tinha. Pessoas que estavam esperando na porta do tanque, esperando que o milagre acontecesse a elas, e não havia ninguém que pudesse jogar esse homem ali dentro do tanque. Ele não tinha pessoas ao seu favor, ele não tinha pessoas a fazer com que ele chegasse até este tanque. E então ele está agora à deriva, ele está agora esperando o milagre. Quantos aqui estão esperando o milagre? E muitas das vezes nós estamos focados e secados no tanque, ao ponto de não ver que o milagre está mais próximo que nós pensamos. Nós olhamos para o tanque e notamos que, fixando no tanque, nós pensamos: o meu milagre vai vir de um lado, o meu milagre vai vir daquele lugar, quando ele, mais que de forma desesperada, está próximo ao tanque, vai acontecer um milagre. Olha lá, versículo 5. E ali estava um homem que havia quantos anos? 30 e quantos? Quantos aqui estão precisando de um milagre mesmo? Aquele tinha 38 anos. Aquele tinha quantos anos? Esperando o quê? O agitar do quê? Só uma agitada. E alguém que julgasse ele lá, ele não precisava de muita coisa. Ele precisava que alguém jogasse ele e desse certo, Thales. Não, hoje vai dar certo. Ou seja, me joga na água, o dia do meu milagre vai acontecer, vai ser o meu dia. Mas esse dia se tornou 38 anos. Você já parou para pensar quantos anos você está pedindo algo? Talvez nós, de forma de ministério, nós não temos isso aqui hoje. De vida. Estamos aí querendo um milagre, reclamando do milagre, querendo que Deus faz algo, querendo que Deus opera um milagre, querendo que Deus faz alguma coisa. Este homem esperou 38 anos e se achava enfermo. Por favor. E Jesus, vendo este homem o quê? Deitado, que estava neste estado há muito tempo, disse-lhe: o que Jesus falou para ele? Pergunta a pessoa que está do seu lado: quer ficar curado? Quer um milagre? Quer a cura? Quantos querem um milagre aqui hoje? Quantos querem a cura hoje? O que é que o enfermo respondeu? O enfermo conhecia Jesus, irmão? Não, ele não sabia quem era Jesus, mas ele responde. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, olha aí, olha que é isso, irmão, preste atenção. O enfermo respondeu: não tenho homem algum que, quando o anjo ou a água é agitada, me põe aonde? Olha a visão dele. Ele não sabia quem era Jesus. Então ele pensa o seguinte: agora o meu, olha só, quando o homem pergunta a ele, chamado Jesus, ele pensa o seguinte: opa, apareceu alguém para me jogar dentro da água. Porque de forma original, se você for buscar essa pergunta, a pergunta que Jesus faz a ele era para operar um milagre na vida dele. Mas ele pensa de outra forma. Ele quer se aproveitar da pergunta de Jesus, Reinaldo. E ele vai fazer o seguinte: olha, eu até quero, mas não tem ninguém que me joga lá dentro da água. Ou seja, me joga lá. Me joga lá. Ele está dizendo o seguinte: me joga dentro da água. Porque é o seguinte, a pergunta de Jesus é para curar ele de forma instantânea, mas ele está tão com a mente fechada, que ele quer que o anjo, aleluia, que Jesus Cristo joga ele dentro da água. Olha lá: mas enquanto eu vou descer,
vem outro antes de mim e é curado. Jesus então disse-lhe: levanta-te, oh glória, toma o teu leito e anda. Aleluia. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui essa noite? Jesus não está querendo agitar água para você não, Ele está mandando você levantar e andar e tomar posse da tua vitória nessa noite. Pode deixar aí, volta lá. Diga três ações que o homem tomou e foi curado. Aqui é outra pregação. Levanta-te, diga posição. Deus está mandando as pessoas levantar, mas elas querem ficar sentadas. Jesus já falou, toma posse do milagre, mas você continua com a cabeça baixa. Jesus já falou, o teu milagre já chegou na tua casa. Aleluia, a bênção já está lá. Por quê? A bênção não é garantida de pastor Nayan, a bênção é garantida na minha palavra. Eu já disse que vou te prosperar, eu já disse que vou curar, eu já disse que já fiz. Então toma posse, levanta-te. Segundo, toma teu leito. Sabe o que é tomar o leito? Alguém sabe? Zona de conforto. Tomar o leito é sair da zona de conforto. A pessoa quer um milagre, mas ela fica o quê? De braço cruzado. É o mesmo que o evangelista Vitor falar assim: culto lá no Sandy Virgem vai ser uma bênção. Mas ele fica assim, ó, não ora, não jejua, não consagra. Deus vai fazer alguma coisa lá? Não, que não é o que ele não faz, né? Pelo contrário. E terceiro, ação, diga ação. O verbo andar significa mover. Sabe o que ele está dizendo? Toma teu leito e anda. Ele sai da zona de conforto, comece a andar e dizer: aleluia, Jesus me curou, Jesus mudou a minha história, Jesus transformou a minha vida. Em poucas palavras, ele está dizendo da seguinte forma: pode andar, pode caminhar, porque enquanto você caminha, eu estou contigo, eu vou contigo por onde quer que andares. Josué capítulo 1 verso 9. As promessas estão inseridas para nós. Josué 1:9 diz: não te mandei eu? Abre ele, irmã Letícia. Josué capítulo 1 verso 9. Vou dar continuidade aqui, meu tempo já se foi. É muito produtivo falar sobre isso. Falar sobre Jesus, sobre milagres de Jesus, sobre o que Jesus fez é tremendo, é maravilhoso. Então ele vai dizer o seguinte, Josué 1:9, é isso que vai dizer: não tu mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque eu, o Senhor teu Deus, sou contigo, estou contigo, para onde quer que andares. Amém? Depois você abre e deixa aberto aí. Quarto ponto, a Bíblia vai dizer que quarto milagre de Jesus foi a primeira pesca maravilhosa. Está inserida em Lucas capítulo 5 verso de número 1. Vai acontecer agora um milagre na parte financeira. Algo, isso, olha lá, ó. Não te mandei eu, esforço, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque eu, o Senhor teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Abre aí, Rogério. Abre também, Letícia. Lucas capítulo 5, verso de número 1 ao 11. Eu vou encerrar aqui sobre a pesca maravilhosa, sobre esse milagre que ele operou de forma física, de forma financeira. Jesus opera milagre financeiro, sim ou não? Opera, vamos lá, ó. E aconteceu o que? Volte. Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam fazendo o que, irmãos? Fazendo o que? Em alto e bom som, lavando redes. Mais forte, lavando redes. Agora melhorou, irmã Jaqueline, deu para escutar a sua voz. Lavando rede. Lavar rede significa o quê? Tá o quê, irmão? Aí eu vou lá daquele hino, né? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Faz o quê? Aí,
por favor. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te o mar alto, oh meu Deus, lança-te o quê? As vossas redes para o quê? Ele dá uma palavra de autoridade. As pessoas, os discípulos, Pedro foi pescar e ele volta sem nada, como disse o irmão Rinaldo, fim de expediente, estamos off, fechado, acabou, não pescou nada, nada se resolveu, passei, nada aconteceu, não teve milagre, não teve peixe, não teve nada. Ou seja, hoje nós jogamos as redes à toa, mas aleluia, está chegando um que controla o mar, está chegando um que é dono dos peixes, está chegando um que é dono do oceano e que pegou o oceano com a concha da sua mão, porque a Bíblia diz no Salmo que ele, aleluia, pegou o oceano com a concha das suas mãos e que ele mediu o globo terrestre palmo a palmo, e ele ordena: peixe tal vai para lá, peixe tal vem para cá, entra na rede, faz isso, faz aquilo. O mesmo peixe que engoliu a Jonas por ordem dele, agora vai obedecer a ordem do mestre, aleluia. E aí vai acontecer isso. E respondendo, Simão disse: mestre, incrédulo, irmão. Pedro demorou a entender. Lembra que ele negou Jesus quantas vezes? Antes do quê? Foi 3 ou foi 2? E respondeu-lhe e disse-lhe: mestre, havendo trabalhado a noite toda, mestre, vamos ser realistas. Eu pesquei a noite toda, rapaz. O senhor nunca lançou rede no mar já? Eu conjecturo, trazendo para os nossos dias. Pedro disse aquilo ali, mas eu vou falar no linguajar de hoje, quer ver? Você falando com Deus, como eu já falei, vai fazer nada não, Jesus? Estou cansado, já lancei a rede, nada acontece. Já falei com meu marido, mas ele não muda. Já falei com a minha esposa, já falei com os meus filhos, já falei com A, já falei com B, já orei, já fiz campanha, já falei isso, já fiz aquilo outro, como se, né, só a campanha adiantasse alguma coisa. O que manda é a fé, né? Tem que ter fé, como foi falado ontem. Aí eu vou dizer: havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sobre o quê? Sobre o quê, irmãos? Meu pai, é sobre a palavra de quem? De homem ou de Deus? Sobre a sua palavra, vou fazer o quê? Lançarei a duas coisas importantes aqui. Sobre sua palavra. A palavra é de quem? O que vai acontecer é mediante a palavra de quem? Tudo na nossa vida é baseado na palavra. Quem anda, anda na palavra. Quem vive tem que viver a palavra. Segundo, ação de novo. Irmãos, Deus nunca vai trabalhar com gente sem ação, Vitória. Gente acomodada, gente que não tem, aleluia, aquela locomotiva dentro de si, automática, que quando precisa fazer, faz. É uma preguiça santa, misericórdia. E ainda usa esse termo: eu estou numa preguiça, pastor. Nessa noite Deus vai tirar essa preguiça desenfreada. Eu não tenho preguiça para muita coisa, mas para poder, aleluia, fazer algo que eu gosto, não. Eu tenho preguiça para pregar, eu tenho preguiça para fazer isso, eu tenho preguiça de congregar. Me dá um desânimo na terça-feira de ir para o culto. Você que ficou assistindo aí de casa, né? Me dá um desânimo de ir na igreja na quarta-feira. Tem que orar, tem que bater o joelho no chão, é cansativo. O crente vive, meu irmão, é debaixo de cansaço. O crente vive é debaixo de oração. O crente vive é debaixo de luta. Se não tiver luta, não tem vitória. Sabe por quê? Se afrouxar a tua luta, você desiste. Se afrouxar, aleluia, a prova, você para. Mas enquanto tem prova, Deus está contigo. Enquanto tem luta, Deus passa contigo, e Ele está contigo, aleluia. Aí, olha o que aconteceu. Eles obedeceram, sim ou não? Mesmo murmurando, o negócio é obedecer. Mesmo às vezes desacreditando, obedece. Obedece.
vou entrar num termo aqui ministerial não, para não constranger. Nós já ouvimos bastante ontem. E fazendo assim, colheram o quê? Uma grande quantidade de pouca ou grande? Lembra que eu falei que o final é melhor do que o início? Irmãos, qual a razão de você estar aqui dentro da igreja? Qual é a razão de sair de sua casa? Tem gente que vem para a igreja, nem Bíblia traz, irmão. Que crente que é isso? Nem no celular tem. Que hoje, graças a Deus, modernizou, é bom, né? Tem crente que vem para a igreja, parece que ele passeia, que o culto é uma passeata. E que se eu perguntar ele na portaria da igreja o que foi pregado aqui hoje, ele não sabe, ela não sabe. É um a mais na multidão. É um a mais. Eu vou falar sobre isso na próxima terça, sobre a mulher do fluxo de sangue. Mas o que eu quis dizer? Que a bênção do final, a bênção do sofrimento, de tudo aquilo que eles passaram na madrugada, que isso, eles viraram a noite pescando e não pescou nada, chegou no amanhecer. Diga-se, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, a Bíblia vai dizer que eles pescou tanto peixe, mas tanto peixe, que as redes começaram a romper. Sabe o que Deus está mandando dizer para vocês aqui? Que não importa o quanto você pesque, ou que você lance a sua rede ao mar, se Deus não estiver com vocês, vocês não vão pescar nada. Mas se Deus estiver com vocês, ainda sem rede, o peixe vai pular dentro do teu barco, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele não precisa de rede para fazer com que você venha pescar. Ele envia para você aquilo que você precisa, porque Deus disse: vós que sois maus, sabei dar boas coisas aos vossos filhos, que dirá o vosso Pai Celestial. O segredo de ter na sua vida e viver os milagres de Jesus está na obediência à sua palavra. O milagre vem com a obediência, a resposta vem com a obediência, a promessa vem com a obediência. Foi isso que aconteceu na vida dessas pessoas. Então levante sua mão direita ao céu, que eu quero encerrar aqui e profetizar na tua vida nessa noite. Pai, aqui estão estas pessoas, e eu quero declarar agora, Pai, Senhor, aonde começou errado vai terminar certo. Aonde estava, Pai querido e Pai amado, parecendo que não ia dar certo, vai começar a dar certo a partir de hoje. Toda arma forjada, ferramenta preparada, seta maligna contra essa pessoa, caia por terra agora. Ó Pai, deu errado até hoje, mas a partir de hoje, nenhuma arma forjada e nem ferramenta preparada contra essa vida prosperará. E eu declaro que o final das coisas será melhor do que o início. Iniciou sofrendo, iniciou chorando, mas vai terminar cantando para a glória de Deus. Quem pode adorar o Senhor? Fica de pé, por favor.